Bom dia, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 7 de abril de 2019, quero desejar a você paz, saúde, bastante força, coragem e poder para que possamos, juntos, de mão dada, enfrentarmos os dias maus que surgirão na minha e na sua vida. Mas Jesus está aí contigo, está aqui comigo, nos fortalecendo. E neste dia de hoje eu quero deixar aqui alguns versículos que se encontram no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 11, o 12 e o 13. O versículo 11 diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por haver-se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, disse esta palavra do Senhor. E através desta palavra eu ouvi, aleluias, um testemunho que tinha vários irmãos, estava ali numa jornada, estava numa caminhada, e aqueles irmãos, cada um tinha a sua cruz da sua altura, a cruz de cada qual do seu tamanho, da altura sua, e ali carregava aquela cruz, ia marchando, carregando a sua cruz. Pode ver que em meio à humanidade tem um mais grande, um mais pequeno, tem um mais forte, outro mais fraco, e disse esse testemunho que em meio àqueles irmãos que estavam indo ali, e tinha um irmãozinho que ele começou a cansar, ele começou a ir lento, de passo a passo, e os outros irmãos foram se adiantando, e ficou mais ou menos uma distância de 200 metros, e aquele irmãozinho já cansado, não aguentava mais ficar a cruz, outra hora carregava ela debaixo do braço puxando, e não aguentando a cruz, estava muito pesada, e foi perdendo de vista os seus companheiros. Mas de repente surgiu Satanás, surgiu o diabo e disse bem no ouvido dele: olha lá os teus amigos, olha lá os teus irmãos, nem sequer eles olharam para trás para ver se você continua, para ver se você está caminhando. Olha só que nem satisfação para você eles estão dando. Largaram você e continuaram. Olha quanto está lá, e você aqui sozinho. Por que você não corta um pedaço da sua cruz? Corta, ela fica mais pequena, vai ficar mais maneira, e você começa a marchar, e você alcança eles, ainda passa por eles. Você vai chegar na frente deles, e aquele irmãozinho, já cansado com o peso da sua cruz, ouviu a conversa do Satanás. E o Satanás já estava ali com a sua ferramenta própria. Aleluias. Deus nos dá tudo em nossas mãos, para nós lutarmos, para nós trabalharmos. Ele dá força, saúde, coragem, inteligência, sabedoria, o Espírito Santo que vai na frente, e assim sucessivamente. O diabo também não é diferente, não. O diabo tem as suas armadilhas, e o diabo também tem as suas ferramentas. E o diabo pegou e falou: aqui está o serrote. E ele já levou até o serrote para dar para aquele irmãozinho. Aquele irmãozinho, a cruz pesada, pegou o serrote, começou a serrar, serrou sua cruz pelo meio, colocou no ombro, aí ficou leve e começou a marchar. Ficou leve e começou a marchar. Ficou leve e começou a marchar. E foi indo, alcançou seus companheiros, atravessou por eles os 200 metros que ele estava atrás, passou à frente. Ele foi 200 metros na frente de seus companheiros. A hora que ele pensava que não, lá na frente tinha um rio. E ali naquele rio, ele, sem saber se atravessaria ou não, esperou seus companheiros. E os seus companheiros ali, com a sua cruz, carregando a sua cruz, numa marcha, numa marcha ali mais ou menos, uma marcha lenta, mas sem parar. Caminhando devagar, mas sem parar, e a cruz aqui, caminhando sem parar, e a cruz aqui. Chegaram lá, colocaram a cruz na sua frente, do seu tamanho,
e lançaram aquela cruz sobre o rio. A ponta dela pegou do outro lado do barranco, formou-se uma ponte, eles atravessaram pela ponte. Eles atravessaram em cima da cruz, feito ponte, atravessou do outro lado, pegaram a cruz, jogou no ombro e começou a marchar. E começou a marchar. E começou a marchar. E o irmãozinho ficou. A cruz dele, a hora que ele ergueu, não deu nem no umbigo a cruz dele, cortou. Como é que ele ia lançar? Se lançasse, caísse dentro do rio. E através disso que eu ouvi, talvez você já ouviu também, e Deus me dava essas palavras. E Deus me disse, meu servo, muitos lá se nakalamassinalai, tenha cortado a sua cruz. Halasi nakalamassinasai. Muito meu servo tem cortado a sua cruz por dar ouvido a Satanás. Muito dentro da minha casa, lá se nasai, não dá ouvido a mim, mas dá ouvido a Satanás. E muitos meu servo está, aleluias, pensando em desistir. Muitos meus servos já encostaram a sua cruz. E muitos meus servos que cortaram a sua cruz, está lá, mas a sua cruz está leve. A sua cruz foi cortada. E naquele dia, vai fazer falta, este pedaço da cruz vai fazer falta, meu servo, e dentro da minha casa, quanto tenha cortado a sua cruz, está ali se dançando, está ali pulando, mas ele não se lembra que ele cortou a cruz, e muitos cortaram, e digo isso, meu servo, transmite lá esse calamassinachai para o meu povo. Tá pesada a sua cruz, mas eu te darei força, Talvez Satanás já tenha chegado também no teu ouvido e tenha dito, você não vai suportar, você não vai aguentar, você não vai chegar lá. Fulano falou que você não vai chegar lá, mas Deus está dizendo, diga para ele, meu servo, diga para ela, meu servo, se ela der a voz a mim, der atenção à minha voz, se ela ouvir a minha voz, mesmo com a cruz pesada, eu sei lá se achar, meu servo, eu sei que o peso da cruz é o peso suficiente, eu sei que ela pode carregar, eu sei que ele pode carregar, mas é essa cruz a qual eu lhe coloquei, é com essa cruz que ele vai atravessar o rio, é com essa cruz que ela vai atravessar o rio e vai chegar no seu destino. Aqueles que os cortaram, se quiserem ainda remendar, eu posso dar outra, mas não tenho muito tempo não, eu posso dar outra cruz para ele carregar, mas deram ouvido a Satanás. Satanás falou no ouvido dele, corta que está pesado, você não vai conseguir. Não conseguiu mesmo atravessar o rio, porque a hora que chegou lá, a sua cruz estava cortada. E assim disse a palavra do Senhor, naquele dia, o Senhor Jesus, ele vai sentar ali no trono, é ele que vai julgar, é ele que vai nos julgar, é ele que vai fazer o julgamento. E disse a palavra do Senhor, que ele vai separar como o pastor separa os bodes das ovelhas aqui na terra, e lá no céu, Jesus ele vai separar, às direitas vai estar as ovelhas,
ovelhas, às esquerdas vai estar o bode, às direitas vai estar as ovelhas, aquelas que com sua cruz pesada, mas não parou, foi marchando, devagarzinho foi marchando, e Deus fala para ti, nesta manhã de hoje, irmão, irmã, marche, nem que for devagarzinho, marcha, nem que for devagarzinho, marcha, vai marchando, que eu te darei força. Olha eu revestindo aí a sua força, olha eu aumentando a sua força aí, ó. Você tenha falado, você tenha aguentado, tenha dito que não aguenta mais, que você não suporta mais, mas eu sei que está pesada a cruz, mas eu darei força, eu darei força. Não dê ouvido de Satanás, porque Satanás já tenha usado os seus para dizer para você que você não vai conseguir, que você não sabe cantar, que você não sabe falar, que você não sabe fazer nada na igreja, que você não pode fazer nada na igreja, você não sabe nada. Mas eu te digo, foi eu que te remi, foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu quem trouxe. Eu trago os não capacitados para os capacitar. Dê ouvido àqueles que deu ouvido a Satanás, ficou para trás, não tem como de atravessar o rio. Meu servo disse para os meus que tenha cortado a sua cruz, que eu sou a cruz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meu servo, quantos muitos, aleluia, estão dizendo que não aguenta mais, quantos muitos está pensando, aleluia, não enfrentar mais, parar, mas aqueles que foi devagarzinho, mas foi levando a sua cruz, tinha aqueles que se arrastava a cruz, mas não largou, mas não deixou. Irmão, irmã, não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, mas Deus manda dizer para você, tá pesada a cruz, mas eu darei força, é com ela que você vai atravessar, é com ela que você vai chegar lá. E a cruz, minha igreja do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a cruz significa as dificuldades, os problemas, as tribulações, as aflições, tudo aquilo que nos afrontam, tudo aquilo que vem, aleluia, as dificuldades do dia a dia, isso é a cruz, aleluia. Muitos, aleluias, tenha cortado a sua cruz, mas Deus disse lá em Sinai, só vai chegar lá, só vai chegar lá, só vai chegar lá aquele que suportar, aquele que o aguentar, aleluia. Se por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quantos muitos, aleluia, estão dentro da minha casa também, mas não tem mais o verdadeiro amor, faz da vontade deles, faz do querer deles, mas eu estou olhando, eu estou contemplando, diz o Senhor, aqueles que está lá pulando, aqueles que está de qualquer jeito, de qualquer maneira, esses que cortaram a cruz, mas naquele dia eles vão ver, se não se arrepender, se não consertar a sua cruz, se não se arrepender, se não cortar a sua cruz, naquele dia vai ver como foi a falta, aquele pedaço da cruz que tiraram. Deram ouvido a Satanás e não ouvido ao meu Santo Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Fica na santa gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, aleluia, continue sempre falando no meu, no teu, no nosso coração. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Aleluias. Amém, Senhor.